Olá, tudo bom? Hoje eu vou comentar um outro livro do James Scott, um livro chamado Sing Like a State. Como vários livros que eu leio, esse livro eu li no Kindle, então não tem a capa do livro comigo para mostrar. Vocês podem facilmente digitar na internet e ver a capa. Esse livro é um livro bastante interessante porque é uma crítica poderosa contra a expansão estatal, ou melhor, o planejamento estatal, né? A ideia do que o James Scott chama de automodernismo, a ideia é que o Estado pode planejar elementos importantes, né, da sociedade, fazer uma engenharia social importante, utilizando leis supostamente científicas. Então ele faz uma série de estudos de caso, né, sobre agricultura, sobre as tentativas de planejamento estatal soviético. Aqui eu vou falar principalmente do capítulo 4, que ele fala sobre a construção de Brasília. Né? É uma crítica aqui do Estado, né? Como o Estado erra quando interfere muito na vida do cidadão. Já falei, o James Scott, em outro vídeo eu falei isso, o James Scott é um autor anarquista, né? Mas é interessante nesse livro que a crítica ao Estado dele se assemelha muito ao pensamento libertário, né? Apesar deles do James Scott e os atuais libertários, principalmente de direita, como Hayek, né? Terem estarem em campos políticos diferentes, os argumentos em alguns pontos são muito similares, né? Que o Estado não pode, não tem capacidade de entender as necessidades locais. Então, o conhecimento local é muito importante. Né? O Estado não tem condição de entender as necessidades dos cidadãos. O Estado não sabe tão bem quanto o indivíduo quanto que é o preço do pão na feira, por exemplo. Né? O indivíduo realizando uma troca no mercado, ele sabe muito melhor todas as características dessa troca do que o Estado. Quando o Estado vem interferir nisso, ele eventualmente torna as coisas piores. Né? E o capítulo 4 ele fala sobre Brasília, né? Essa ideia do automodernismo, de tentar construir uma capital totalmente planejada, e segundo a visão do James Scott, isso não deu certo em Brasília. Né? É, eu acho que, para quem esteve em Brasília e quem conhece Brasília, tem várias opiniões. Né? Não é tão claro assim que Brasília é um fracasso. Eu acho que é bem contestável. Mas muita gente faz os mesmos comentários sobre Brasília que o James Scott fez neste livro. Né? Que é uma cidade fria, que não tem esquina, que não tem calçada, que você é totalmente dependente do carro, né? Não tem vida social, uma cidade altamente elitista, né? A maior renda per capita do Brasil. E gerou uma cidade satélite em volta. Né? Então ele reproduz nesse livro, em grande medida, uma crítica que é elaborada por esse outro livro da Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, que é uma crítica muito forte ao modernismo, principalmente do Le Corbusier, que influenciou muito a arquitetura norte-americana na década de 50, 60 e 70, né? Los Angeles, Detroit e Nova York. E essa é uma ativista que mostra que as pessoas tendo uma vivência na rua diminui a criminalidade, né? As pessoas ficam de olho uma nas outras, cuidam uma das outras, torna as relações mais harmoniosas e a tentativa do modernismo arquitetônico de privilegiar o carro não funciona, porque a criação de outras rodovias, de outras estradas, outras ruas e etc., para a passagem do carro,
criam a necessidade do carro, né? Então geram mais tráfego ainda. Então essa mensagem também é muito importante, obviamente sai do escopo do livro, para pensar a cidade de São Paulo, né? É uma cidade que está passando por um forte debate sobre a implementação das ciclovias, sobre a abertura da Paulista para pedestres, e a gente tem gente em todos os lados do espectro político aí criticando ou gostando dessas mudanças, né? Então é interessante a gente olhar para outras experiências, né? Experiência norte-americana, mas pode ser para colombiana, né? Que Medellín, Medellín e Bogotá passaram processos similares ao que São Paulo está passando, né? Então é interessante entrar nesse debate e ver que nosso país, nossa cidade, ela não é única 100%. Né? Vários debates que a gente está passando aqui, várias das transformações que a gente está passando aqui, ocorreram de maneira similar em outros lugares, né? E a Jenny Jacobs, que influencia muito o trabalho do James Scott nesse livro, foi uma ativista política também, né? Então, o bairro do Village, onde ela morava, ela tinha uma ideia de passar uma rodovia, né? E o Village fica no coração de Nova York, né? E hoje é o bairro mais valorizado, ou um dos mais valorizados de Nova York. Não mais valorizado, mas é um bairro super valorizado, né? Que na época não era, certamente não era, né? Então, também é um debate, né? Da retomada do centro, né? Eu que moro perto do centro de São Paulo, tenho uma casa perto do centro de São Paulo, né? Vejo que tem uma infraestrutura enorme, né, mas ainda o centro está degradado. Está melhorando relativamente rápido, mas ainda está degradado. Né? Então é um livro muito importante para pensar na crise do planejamento estatal, né, no mundo soviético, na intervenção estatal que durou no Brasil até a década de 80, né, que é o pensamento estruturalista latino-americano na economia, que culminou com uma grave crise econômica, a retomada desse pensamento recentemente no governo Lula, mas principalmente no governo Dilma, que vem provocando crises, né? Pensar até que ponto que o Estado deve ir, né? Não estou advogando o Estado mínimo, nada disso, né? O que eu acho que a gente tem que pensar uma reflexão, até onde que o Estado ele é bom e até onde que o Estado passa a ser opressor e fazer cálculos errados sobre a vida dos cidadãos. Então, muito obrigado e recomendo esse livro do James Scott, Sing Like a State.